Boa noite, amigos da TV Metropolitana. Estamos mais uma vez começando o Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, todas as quintas-feiras, às 19h30, pelos canais do Facebook, do Instagram e também do YouTube, @TV Metropolitana de Piracicaba. Estamos com um programa especial dos novos vereadores, dos 8 novos vereadores que já tomaram posse na Câmara de Vereadores, a primeira vez como vereador. E hoje recebendo Rafael Boer, do PRTB. Prazer recebê-lo, Rafael. Ronaldo, prazer é todo meu, uma honra poder estar aqui, né, batendo esse papo na TV Metropolitana, no programa Entre Aspas, né? Então, é um motivo de muita alegria a gente poder, né, divulgar um pouco de quem a gente é, do trabalho que a gente pensa em fazer futuramente. Então, é uma grande alegria estar aqui com você, meu irmão. Rafael, a população quer conhecer os novos vereadores, né, que já assumiram uma cadeira na Câmara de Vereadores e quer conhecer um pouco da sua vida, da sua trajetória. Conta pro pessoal. Ronaldo, eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai cozinheiro, minha mãe diarista, tenho 2 irmãs. Já morei em vários bairros aqui de Piracicaba. Você perguntar, Vila Industrial, Vila Fátima, Perdizes, Jardim Gilda, Vila Resende, Santa Terezinha, Sônia. Hoje eu resido no Sônia, né, na região norte da cidade. Então, já morei com meus pais, né, como eles mudavam muito, eu morei em vários bairros aqui da cidade. Desde criança, nasci em Rio das Pedras, mas com uma semana eu já estava em Piracicaba, né? Como eu até falei nos bastidores aqui, minha mãe, como a família dela é de Rio das Pedras, ela foi lá. Depois que saiu do hospital, já voltou para Piracicaba. Então, eu sou riopedrense, mas desde nenenzinho eu moro aqui em Piracicaba há mais de 32 anos. Então, a cidade do Carlos de Favre, do Marcos Buzeto. Isso, exato. Então, vim de uma família muito simples, comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde 14 anos aí eu já vendia fruta, verdura, legumes na carriola. A mãe de um amigo meu, ela tinha um varejão, então a gente pegava os legumes, as verduras, aí saía no bairro vender. Depois, com 18 anos, fui fritar pastel, falo que fui fritador de pastel na pastelaria do Niva, muito conhecida aqui nas feiras da cidade de Piracicaba. Trabalhei lá por 2 anos, né? E ingressei nos estudos também. Eu acredito que de sábado de manhã ele fica aqui no varejão do Terminal Central. Isso, esse mesmo. Então, é uma pastelaria muito conhecida na cidade, nas feiras, né? Eu lembro que a gente fazia quarta-feira Centro, quinta Vila Resende, na sexta Alvorada, no sábado Centro e domingo Secap. Então, corria a cidade. Corria a cidade. Depois eu fui estudar, fui fazer o Senai, né? Fiz técnico eletromecânico, fiz curso profissionalizante e depois acabei fazendo o ensino superior de administração de empresas, né? E depois que eu saí, que eu comecei a fazer o Senai, eu fui trabalhar em metalúrgica, né? Trabalhei na LGMT, trabalhei na CJ do Brasil. Então teve algumas empresas aí que a gente trabalhou também. Então desde de cedo trabalhando, né? Desde de muito novo, e depois fui buscar estudar um pouco, até que trabalhando na Santa Casa, que eu fiquei por lá por 4 anos, né? Veio essa motivação política aí para a gente estar saindo candidato em 2020, que foi a primeira vez, né? E você é cristão, né, Rafael? Sou cristão, sou evangélico, né? Pastor auxiliar da Igreja do Nazareno hoje. Fui por 13 anos da Igreja Quadrangular. Eu fiquei 7 anos na Igreja do Nazareno. 7 anos, qual igreja? Na Igreja do Nazareno do IAA. Do IAA, com lá o do pastor Eduardo? Não, eu comecei ali com o pastor Luciano Granado. Luciano Granado, que foi que antecedeu e depois veio o Claudinho, o pastor Luciano foi para Curitiba, o pastor Cláudio Camargo assumiu, depois o pastor Eduardo e a pastora Karina. Eu fiquei 7 anos como líder de louvor lá. Que legal, Ronaldo. Fiquei lá. Agora eu sou quadrangular. Eu me batizei, a gente invertou, então eu me batizei na Nazareno, fiquei 3 anos na Nazareno. Daí depois eu mudei de bairro, né? Fui um lugar mais distante da igreja, acabei indo para Quadrangular, fiquei 13 anos lá, né? Desde 2011. E esse ano aqui eu resolvi voltar, né? Voltar para Nazareno, lá de Santa Terezinha. Então, a minha congregação local é lá, né? Mas a gente tá tudo junto. Tá em todo lugar aí, E aí você trabalhou na Assembleia Legislativa, na assessoria do deputado Alex Madureira, é isso? Isso. A minha trajetória política começou em 2018, né? Quando eu comecei a me interessar mais pela política, veio a onda do Bolsonaro, né? Que contagiou, querendo ou não, essa nova geração aí, contagiou a forma que ele fazia a política. E aí, em 2018, eu resolvi apoiar alguns candidatos a deputados, né?
E posterior a isso eu resolvi sair candidato a vereador na cidade de Piracicaba em 2020 pelo Partido Social Cristão, PSC na época, né? Fiz 860 votos numa campanha muito difícil, numa campanha que tinha quase 600 candidatos a vereador. Pastor Joel Faria, acho que comandava o presidente, PSC, né? Isso, era o presidente do partido. Então nós saímos em 2020, obtive um bom resultado que me deu, né, a oportunidade de trabalhar com o deputado estadual Alex Madureira. Então, comecinho de 2021, eu já fui nomeado no gabinete dele, onde a gente onde a gente trilhou a reeleição dele para 2022. A gente trabalhou muito, era uma reeleição muito difícil. O Alex não era conhecido, né, na nossa cidade, na região. Ele tinha se desvinculado do nicho que elegeu ele, né? Então era uma eleição muito difícil. Eu acabei organizando, eu não falo que eu coordenei a campanha dele, porque eu não lidava direto com os vereadores, mas com liderança, organização da operação mesmo. Você sabe que tem operacional da campanha, que é onde vai fazer o trabalho na rua, como que vai fazer, o jeito que vai fazer. Eu cuidava das demandas do escritório, cuidava da agenda dele. Então, eu acabei organizando a campanha do Alex aqui na cidade, onde ele obteve um êxito enorme, né, tendo 26.667 votos aqui em Piracicaba, 74.340 no estado de São Paulo. Então, foi uma eleição assim, muito boa para ele, que acabou consolidando o nome dele como uma nova liderança na cidade e na região. Depois disso, eu já comecei a mirar a minha campanha, né, trabalhando ainda com ele, assessorando ele, mas também mirando a campanha em 2024. E aí eu comecei a montar um partido. Eu achava naquele momento que era muito importante eu montar um partido para que eu fosse o presidente, mas também que ajudasse no grupo, né, do Alex. Você sabe que o Alex é o candidato a prefeito. Então, na minha cabeça, era muito importante a gente ter um partido a mais. Então, começou um trabalho, não é fácil você montar o partido, você já é da política há muitos anos, você sabe que difícil. Você tem que conversar com um aqui, você conversa com o outro, depois você volta a conversar com o mesmo. E aqui nós tivemos 24 candidatos. Então, imagina só com quantos candidatos a gente não conversa para poder fechar um partido com chapa completa, né? O PRTB teve chapa completa nessas eleições? Completa. A gente era do União Brasil, fui presidente do União Brasil até uma semana antes do fechamento. Acabamos perdendo a União Brasil, né, que foi para o grupo do Elinho, o vice-prefeito hoje, Sérgio Pacheco. Sérgio Pacheco Júnior. E isso aí eu corri, ficamos com o PRTB e aí remanejamos, né, todo mundo que era da União, que a gente tinha montado para o PRTB, e saímos com a chapa completa. Então, essa questão de ser presidente do partido também nos dá muita experiência política, né, e de articulações também, que os bastidores às vezes muito mais importante, né, diante de um partido do que somente estar em evidência. Então, depois que a gente montou um partido, o nosso grupo era um grupo muito bom, onde o grupo nosso conseguiu eleger 7 vereadores. Então, na verdade, agora diminuiu para 6, né, porque o Polese acabou saindo. Então, elegeu 6 vereadores, que é o Republicanos, o PRTB e o PL. E aí eu consegui uma marca muito expressiva, 3.737 votos. Quarto vereador mais votado, diante de 500 candidatos da cidade. E agora, Ronaldo, trabalhar, poder planejar os projetos, colocar em prática e trazer o melhor desenvolvimento para a população piracicabana. Quais serão suas principais prioridades nesse primeiro ano de mandato? Ronaldo, eu tenho percebido, eu poderia falar somente dos projetos que eu penso como vereador. Mas pensando na cidade no modo geral, a gente sabe que o legislativo ele é o poder independente, claro, o executivo, o judiciário. Porém, os problemas que Piracicaba vem enfrentando hoje, desse primeiro momento, nesse primeiro ano, nós precisamos se unir de alguma forma, o poder legislativo com o executivo. Vou te dar o exemplo da água. Você mora aqui em Piracicaba. Esse final de semana aqui a gente passou apertadíssimo porque falta água. Então, nós sabemos que é um problema gigante na nossa cidade e que o executivo só vai conseguir se o legislativo estiver junto. Então, de primeiro momento, eu acho que o legislativo precisa pegar esses maiores problemas junto com o executivo, junto com o prefeito, sentar e ver a melhor possibilidade de solucionar esses problemas. Eu estou falando só da falta d'água, mas você pega aí a saúde da nossa cidade, as UPAs estão saturadas. Eu moro na região norte, eu vejo Vila Sônia, aquela UPA foi construída
há muito tempo e cresceu nos últimos 10 anos 60 mil pessoas na região norte. Então a UPA você percebe que não só estruturalmente, mas com funcionários, servidores, estão saturados porque aumentou muito o número de pessoas lá. E as UBS, Ronaldo, acaba não dando conta. A UPA ficou pequena lá no Vila Sônia. Ficou pequena no Vila Sônia. Então é algo que... Eu estou dando um exemplo só do Vila Sônia, né? Mas a saúde no geral, as UBS hoje não tem especialistas, não tem pediatra, não tem ginecologista. Então nós precisamos potencializar os UBS para que a prevenção, né, seja melhor do que a correção, que é a UPA, né, onde o pessoal acaba indo mais por não ter essa prevenção que é feita na UBS. Então, eu acho que nós precisamos sentar com o Poder Executivo, pegar esses pontos principais da cidade que Piracicabana está sofrendo muito, a Câmara se unir e poder solucionar esses problemas. Diante disso, eu tenho alguns projetos em relação à regional da Zona Norte da cidade, tem um projeto também para o autismo, para a família de crianças especiais, saúde mental, muita coisa que a gente quer colocar em prática. Mas eu acho que nesse primeiro momento, que foi a sua pergunta, né, nesse primeiro ano, eu acredito que a gente pode trabalhar em paralelo, sim, com os projetos pessoais, mas nós precisamos focar em resolver os maiores problemas que Piracicaba tem hoje. Por exemplo, a reforma administrativa. Nós vamos precisar... que é urgente, né? É urgente. A gente sabe que a DIN está aí, até fevereiro cai todos os cargos comissionados. Imagina só como que você vai ter governabilidade diante de uma prefeitura sem um cargo de confiança, né? Então, nós precisamos resolver essa reforma de primeiro momento já, para que o prefeito consiga ter essa governabilidade. Eu acho que não vai dar tempo nem de vocês chegarem na primeira sessão do ano, que começa em fevereiro. Eu acho que vai ter que ter uma extra, né? Reuniões extraordinárias para aprovar esse projeto do prefeito. Acredito, Ronaldo, que no dia 2 seja protocolado. Precisa, pelo regimento, 48 horas após o protocolo. Então, na segunda-feira, pode ser que a gente já tenha uma extra, que é no dia 6, para a gente estar voltando à reforma administrativa. Porque isso é muito urgente, né? E o prefeito Elinho Zanata também depende disso para fazer as nomeações na prefeitura. Exato. A participação cidadã será importante no seu mandato? Com certeza, Ronaldo, com certeza. Eu venho de uma escola, junto com o Alex Madureira, nosso deputado, que os principais projetos que ele aprovou foi de uma conversa, de reuniões, ouvindo conselhos, ouvindo associações, ouvindo realmente quem está sofrendo na pele as necessidades, né? Então, eu costumo falar que eu sou o cara que mais ouço, né, do que falo. Então, é importante demais que as pessoas possam levar sugestões, possam levar as necessidades mesmo. A gente fala do autismo, a gente sabe que na família, quando a mãe fica grávida, depois que o bebê nasce, e o pai sabe que é autista, 70% dos pais se separam e deixam a mãe sozinha com a criança. Então, nós precisamos, de algum modo, nas políticas públicas, levar um suporte para a família. Às vezes, não é só para a criança que precisa de terapias, enfim, mas para a família também, né? Então, a gente só sabe disso porque a gente ouviu as mães, ouviu os pais. Então, a forma de ouvir é a melhor dos mundos, essas sugestões para que a gente crie projetos de políticas públicas para ajudar essas pessoas. Qual que foi sua maior motivação, né? Além, você falou até da candidatura, de como surgiu a ideia de ser candidato, mas, né, nessas motivações sempre vem algumas ideias. Quais são essas ideias que você pretende colocar em prática já no começo do seu mandato? Ronaldo, eu falo que a gente está nessa terra, aqui nesse mundo, para servir. Cada um tem um propósito aqui, né? E eu percebi que na política a gente pode potencializar esse servir as pessoas. Porque uma coisa eu montar também seria servir, eu montar um projeto social e poder fazer para aquela fatia da sociedade alguma coisa. Mas quando você está no meio político, você acaba tendo o poder de alcançar e ramificar em outras fatias da sociedade. Então eu percebi que o propósito que eu tinha em servir as pessoas, se eu estivesse dentro do poder público, eu iria conseguir atingir o maior número de pessoas através de um projeto de lei,
através de inúmeras situações, por exemplo, uma audiência pública que você traz, você entende do problema e você soluciona através de um projeto de lei que seja... Você já imaginou a fatia que você acaba atingindo municipal, né? Porque a gente está no âmbito municipal. Então, a minha maior motivação foi saber que dentro da política eu potencializo servir as pessoas. O vereador Rafael Boer, se ele precisar, como ele tem muito acesso à Analesp, se ele precisar pegar alguma emenda parlamentar com algum deputado da sua base, para onde você destinaria essa emenda parlamentar? Qual que é a sua primeira ideia? Isso é muito importante, Ronaldo. Essa pergunta se encaixa na pergunta anterior, por quê? Com recursos eu posso atender também, né? Por exemplo, hoje a saúde seria, acho que, um dos principais segmentos que eu poderia estar enviando os hospitais da cidade, filantrópicos, que são o HFC e a Santa Casa. Nós sabemos que o trabalho que eles fazem lá é um trabalho de excelência, de muita qualidade, e nós percebemos que a saúde da nossa cidade hoje está sofrendo muito. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A UPA do Vila Sônia, quando chove, o telhado tem vazamento e acaba chovendo dentro dos consultórios, enfim. Eu, se der tudo certo, da minha vontade, eu mandaria um valor para que reformasse o telhado de imediato, né? Porque eu já estou cobrando o prefeito para que seja feita uma UPA nova lá na região de Santa Terezinha para atender toda aquela população. Então, nós vamos buscar recurso tanto no governo estadual como no governo federal, com deputados. Eu tenho parceria com alguns deputados, né? Tanto federal como estadual. O próprio Alex vai destinar verbas e vai pedir a indicação nossa. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que eu destinaria mais para a questão de saúde hoje e talvez, dependendo do valor, para a educação. A gente sabe que a educação é um pouquinho mais acima aos valores, né, para que possa fazer alguma coisa, mas a saúde hoje acho que é o principal. Saiu um dado esses dias que o Hospital Regional de Piracicaba, já que a gente está falando de saúde, eles fizeram 14.562 intervenções cirúrgicas contra 11.237 no ano passado, ou seja, um aumento significativo de 23%. É possível trabalhar com um número ainda maior? Hoje, Ronaldo, a gente sabe que o hospital regional trabalha com 40% da sua capacidade, né? Então, isso é uma luta, inclusive, do nosso deputado estadual aqui, do Alex Madureira, com o governador Tarcísio, mas para que seja usado 100% do hospital regional. Olha aí, com 40% está fazendo 14 mil cirurgias, se fosse umas 35 mil cirurgias seria possível anual se o hospital tivesse 100% da sua capacidade sendo usado. Então, isso, como é governo do Estado, né, a gente tem como sim cobrar os nossos deputados para que sente com o governador e mostre a importância do hospital regional na nossa região metropolitana. Esses 3.737 votos é em Piracicaba toda? Piracicaba toda. Lógico que a grande maioria na região norte, né, que é o seu convívio, onde né? eu moro, onde eu acabei atuando um pouco mais na nossa região norte, mas eu tive votos na Paulista, Vila Resende, Pauliceia, Nova Suíça e vários bairros rurais da cidade. Eu acabei tendo voto porque eu atuei mesmo também, né? Não deixei de atuar no Godinhos, não deixei de atuar na Nova Suíça, em Anhumas eu tive voto. Então, assim, foi a cidade toda, né? Foi até uma surpresa. Eu imaginava que eu ia ter mais voto somente na região norte, na Vila Resende. Se eu não me engano, eu cheguei aproximadamente 500 votos. Então, a Vila Resende é um bairro também que, além de eu atuar, eu tenho um compromisso, né, de estar trabalhando muito pela região toda, né? Mas a vila ali, ela me deu um feedback muito bom, viu, Ronaldo? Fiquei muito feliz. Manda uma mensagem para os seus eleitores, então, para os 3.737 eleitores. O que eles podem esperar do Rafael Boer na Câmara de Vereadores? Pode esperar muito trabalho. Muito trabalho. Pensa em alguém que desde cedo trabalhou e agora chegando aonde eu desejei, aonde eu tinha como objetivo, vou trabalhar muito mais, vou tentar atender todos possível,
todos, Ronaldo, todo mundo que eu conseguir atingir com os projetos de lei, com alguma forma de ajudar, eu vou fazer isso. Né? Eu costumo falar que eu já venho realizando algumas coisas antes de ser vereador. Você pega a SP-304, que é a rodovia que vai para Charqueada, São Pedro, que passa ali por Santa Terezinha. Acho que é Hermínio Petrin ali, né? SP-304, eu não lembro agora. Acho Hermínio Petrin. É isso. Ali eu falei na audiência pública do Estado, quando teve audiência pública do Estado em Piracicaba, eu falei desse problema de mobilidade urbana, que, na minha opinião, na nossa região toda, é o maior problema que nós temos. E através dessa audiência, através do trabalho que a gente intermediou junto com o deputado, junto com o Rafael Benini, que é o secretário de Parceria e Investimento do Estado, através da Artesp, nós conseguimos a antecipação da Eixo, que essa melhoria dos 2 dispositivos ali era para ser em 2032. E nós conseguimos trazer para 2025, né, que já fez o projeto e começa agora em março. Então, antes da gente ser o vereador, a gente já vinha trabalhando muito pela nossa cidade. Então, o que eu quero falar para os meus eleitores é que eu vou honrar cada voto, eu tenho um compromisso com cada um deles e pode ter certeza que trabalho não vai faltar para os piracicabanos. É isso aí, falamos então com Rafael Boé. Rafael, manda uma mensagem para o povo da Metropolitana que está assistindo você agora. Uma honra poder estar aqui na TV Metropolitana, é um canal que tem crescido muito na nossa cidade, se tornando referência. Fico muito feliz com a audiência de vocês e deixo aqui meu gabinete à disposição também. Passa lá, toma um café, conhece o nosso trabalho e eu fico muito grato, viu, Ronaldo, pelo convite, muito feliz mesmo por poder estar aqui com vocês. Tá, então vocês conheceram um pouco mais do Rafael Boé, Rafael Pereira Boé, 32 anos, eleito vereador em Piracicaba com 3.737 votos, já assumiu o seu cargo na Câmara de Vereadores e está à disposição. Nós voltamos no próximo bloco com o pastor Edson Bertaia, eleito pelo MDB. Voltamos com o segundo bloco do programa Entre Aspas com o Ronaldo Castilho nessa quinta-feira, 9 de janeiro. Recebendo agora o pastor Edson Roberto Bertaia, vereador eleito pelo MDB, que já tomou posse na Câmara de Vereadores no dia 1º de janeiro. Boa noite, pastor. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa boa. Queria saber um pouquinho do seu ministério. Como que o senhor se entrou no ministério, se engajou no ministério de pastor evangélico? Olha, eu comecei na Igreja do Evangelho Quadrangular, no ano de 2000, na Igreja do Jardim das Flores. E ali, fiquei ali por 6 anos. Depois, logo em seguida, fui auxiliar o pastor Fabrício, lá na Igreja do Sol Nascente. Fiquei com ele alguns meses ali, em seguida já fomos para Paulista, onde está até hoje, né? O pastor Fabrício, a pastora Kika. E depois ele me deu essa oportunidade de assumir a igreja na época no Parque Piracicaba, 16 anos atrás. Era uma igreja muito pequena no Parque Piracicaba, e ali a gente foi trabalhando, né, nesses 16 anos, construímos a igreja do Vila Sônia, e estamos ali, graças a Deus, pela graça de Deus mesmo hoje, reunindo aos domingos uma média de 1.000, 1.100 pessoas. O senhor sempre teve vontade de ser pastor? Não, eu tinha 18, 17 anos, né, na época que eu tive contato com as drogas, né, 17 anos de idade, e desenganado, né, eu me lembro que houve uma época que literalmente falaram assim para mim, você está condenado, né? Então, me apresentaram à igreja evangélica aí. Quando eu estava nas drogas, no vício, foi nesse momento que eu conheci Jesus na igreja. Então, ali eu me encantei, né? Me encontrei com Jesus, tive um encontro com Deus verdadeiro ali. E dali em diante eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus, né? A estudar a Bíblia, a buscar conhecimento. Trabalhei como diácono, como líder de jovem, coordenador de homens, até o chamado pastoral. Mas antes de conhecer a igreja, nunca tinha pensado, né? Na realidade, eu era aquela pessoa, Ronaldo, que falava mal da igreja evangélica, né? Antes de conhecer Jesus, eu falava, mas nunca que eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica, né? Porque a gente, às vezes, ouve de pequeno, né? Tem aquele preconceito, né? Eu também fazia isso. Fazia? Também.
Não falava mal, mas eu falava assim, pastor, para falar comigo tem que estudar. É. Eu falava isso. Eu também, infelizmente, né? Eu demorei para me encontrar ali, eu passei a juventude no mundo, né? Mas foi por causa dessa minha experiência nas drogas que alguém, né? Graças a Deus por isso, me levou para a igreja. E ali eu tive, no primeiro culto que eu fui, né? Eu tinha ouvido uma pessoa dizer para mim assim, numa sexta-feira, você está condenado, não tem jeito para você. E no domingo eu fui para a igreja. E aí o pastor, Donizete... Primeira vez. Primeira vez. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. No primeiro culto, aí o pastor Donizete, que hoje é pastor lá do Jupiá, né? Estava pregando assim, se o mundo te condena, Jesus não condena você. Ele te aceita de braços abertos. Eu falei assim, então eu quero Jesus. E daquele dia em diante, daquele domingo em diante, nunca mais eu usei droga. Eu falo que Deus tirou com a mão aquela adição, né? Eu tenho, hoje eu interno pessoas em clínicas, nosso trabalho social é muito forte lá no Vila Sônia. A gente leva pessoas em clínica, psicólogo, psicoterapia. Eu mesmo estudei a psicologia pastoral para trabalhar nessa área mesmo, mas eu falo que comigo, assim, a experiência que eu tive foi Deus tirando com a mão mesmo, e graças a Deus por isso. Então foi aí que tudo começou. E aí vem a igreja do Vila Sônia, né, que hoje é uma catedral linda lá no Vila Sônia. Como que foi essa construção? Porque não tinha nada dessa igreja construída lá no Vila Sônia, né? O senhor que chegou a construí-la. Não. 2008, o pastor Fabrício me deu uma oportunidade, né, me indicou na época por superintendente. Que era o pastor Marcos. Que era o pastor Marcos. E o pastor Marcos me deu posse da igreja do Parque Piracicaba. Uhum. O pessoal chamava o Parque Piracicaba de Balbo, né? Por causa da construtora. Por causa da construtora. Isso, a construtora chamava Balbo e aí ficou. Eu lembro que eu cheguei na igreja lá, o pessoal falou assim, aqui é a igreja da Balbo. Eu falei, não, aqui é a igreja do Residencial Parque Piracicaba. E era uma igreja, as casas eram todas germinadas ali, né? Sim, eu lembro disso. Era uma igreja que foi adaptada numa garagem. E ela ficou tempo ali, né? Para entrar no banheiro da igreja... precisava passar pela casa do vizinho, então era muito pequena a igreja. A gente ficou ali 6 meses e alugamos na avenida um prédio e ficamos acho que uns 10 anos nesse prédio, né, alugado. Mas a gente foi expandindo, alugava o prédio do lado também, alugava o de trás, casa do lado para colocar criança e foi trabalhando. E então compramos o terreno lá no Vila Sônia, né? Compramos 4 terrenos no Vila Sônia e construímos ali a nossa igreja. Mas em 2008, quando nós chegamos, tinha 25 pessoas na igreja. E hoje? Hoje, 1.100 pessoas aos domingos. Fala um pouquinho dos 12 dias. Vai começar agora os 12 dias, né? Pois é. Tá rolando, na realidade, né? Os 12 dias de bênção. Nesse ano agora de 2025, que começou, do dia 5... ao dia 16, né, nós estamos fazendo a campanha dos 12 dias. É a campanha mais tradicional da Igreja Quadrangular, né? É uma campanha que o pastor Fabrício trouxe para Piracicaba e hoje as 51 igrejas do Evangelho Quadrangular fazem a campanha, que são 12 dias simbolizando os 12 meses do ano, né? Para cada dia de campanha, uma oração para um mês do ano, né? Então, no primeiro dia, nós consagramos a Deus o mês de janeiro e assim nós vamos até o mês de dezembro. Até o dia 16 de janeiro. Então, dá tempo ainda, hein? Agora, do dia 10 ao dia 16, de estar indo participar da igreja do Vila Sônia dos 12 dias. Qual que é o endereço lá, pastor? No Vila Sônia, Rua Nilo Peçanha, 1270. De segunda a sábado, né, durante a campanha, 3 reuniões por dia, 9 da manhã, 5:30 da tarde, 7:30 da noite, e aos domingos, 7:30 da manhã, 10 da manhã e 7 da noite. Mas lembrando que se você mora em outro bairro, que não no Vila Sônia, nós temos uma igreja quadrangular em todos os bairros de Piracicaba, né? Você pode São 51, né, no total? 51. Então você pode ir na igreja quadrangular mais perto da sua casa também. E a igreja do Vila Sônia, ela tem uma particularidade, né? E como a igreja da Paulista, a igreja do Vila Sônia também faz os 120 dias. Sim. Explica um pouquinho como que é os 120 dias. O senhor sabe, Ronaldo, que os 120 dias nasceu... Eu me lembro que eu estava voltando um dia de São Paulo com o pastor Fabrício
E Deus deu essa inspiração para ele. Né? Até então nós fazíamos 40 dias de oração. Né? 40 dias de jejum, 40 dias de oração. E aí Deus fala com ele, né, sobre os 120 dias, que é algo também que começou nas nossas duas igrejas, né, Vila Sônia e Paulista, mas muitas igrejas hoje de Piracicaba e do estado de São Paulo estão fazendo também. Aderiram à campanha. Aderiram à campanha. 120 dias de jejum, né? E oração. Né? A gente fala que é baseado no ministério de Moisés, né? Moisés teve os 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos como pastor no deserto e depois 40 anos como libertador de Israel, né? O número 40 na Bíblia é um número de transição. Sempre que o número 40 aparece, é fechamento de ciclo e abertura de novos ciclos, né? Então, os 120 dias são 3 fases de 40 que nós fazemos. E você vê lá na Igreja da Paulista quantos testemunhos acontecem, né? De milagres, de curas, de pessoas contando a experiência que tiveram, né, nesses 120 dias de jejum. E aí vem a possibilidade do senhor se candidatar a vereador em Piracicaba. Como que chegou para o senhor essa ideia de se candidatar? Pois é, é interessante, Ronaldo, porque eu nunca tinha pensado em disputar nenhum cargo eletivo. O pastor Toninho me procura, né, no começo do ano passado e mostra o projeto, mostra a ideia, né, projeto de cidadania. De cidadania. Porque a gente sempre trabalhou a cidadania na igreja, conscientizando o nosso povo sobre a importância, né, do voto consciente. Claro que a igreja não fala para a pessoa que ela deve votar em A, B ou C. Né? A igreja não pode fazer isso. Mas nós trabalhamos a conscientização sobre as pessoas pensarem bem em quem elas votam, olhar propostas, projetos, né? E quando o pastor Toninho mostra o projeto de cidadania para mim, eu percebo que nós tínhamos como contribuir mais com a cidade, né, de Piracicaba. Num primeiro momento, eu até falei para o pastor, pastor, nunca pensei nisso, né, não é algo que eu imaginei. Mas aí, você conhece o pastor Toninho, sabe que ele é um visionário, né? O pastor Toninho ele é um homem muito inteligente. Só para lembrar os ouvintes da Metropolitana, que o pastor Toninho é o reverendo Antônio Carlos Estefan, que é o presidente da Quadrangular no estado de São Paulo. Sim. Só que ele também é o pastor da igreja sede da Quadrangular aqui, que fica na Floriano Peixoto, em Piracicaba. O pastor Toninho hoje ele é o presidente do estado. Superintendente da região. Superintendente da região e o pastor titular da igreja sede, né? Então, eu, como pastor titular também, tenho como meu superintendente o pastor Toninho, né? O meu pastor é o pastor Toninho. Além de ser o meu presidente estadual, é o meu pastor também. E é um homem muito inteligente, muito visionário. O pastor Toninho ele consegue enxergar Piracicaba de uma forma bem abrangente. Então, quando ele mostra o projeto de cidadania, eu falei para ele, eis-me aqui, pastor, estou à disposição da igreja, do senhor, né? Quero abraçar o trabalho, o projeto, quero colaborar, né? Então, foi um desafio que ele me lançou, né? Que ele me propôs, e graças a Deus deu certo, né? Deu certo, vencemos as eleições. Mas eu tenho falado, Ronaldo, que eu quero que esses 4 anos de mandato sejam relevantes, não só para a igreja, né, para o povo que nos elegeu, mas também para a cidade de Piracicaba. Né? Eu acredito que com a minha formação, com a minha experiência como pastor também, eu tenho como contribuir para que a cidade avance, né? Propondo projetos, fiscalizando a prefeitura, que eu acho que é importante também o trabalho de fiscalizar do vereador, que é papel do vereador, né? Além de qualquer outra coisa. Então, eu acredito que nós vamos contribuir bastante. Porque, na realidade, quando um pastor ele se elege, a população ela fala, não, esse vereador é o vereador da igreja, e não é verdade. Né? É o vereador da cidade de Piracicaba. Então, ele pode ter sido eleito com votos que vêm das pessoas da igreja, mas a partir do momento que ele se elege, ele passa a ser de Piracicaba. Sem dúvida. A igreja ela está inserida na sociedade. Então, a igreja faz parte da sociedade. Né?
dentro da nossa igreja, nós temos muitos setores da sociedade. Por quê? Dentro da igreja nós temos médicos, advogados, enfermeiros, professores. Então, os setores da sociedade estão representados também dentro da igreja. E é claro que, como evangélico, como pastor, nós temos uma visão mais conservadora em muitos assuntos. Mas eu creio que tem como convergir muita coisa, porque a cidade precisa. Eu acredito que hoje Piracicaba precisa de união, né? Piracicaba precisa de um olhar para aqueles que mais precisam, para os mais vulneráveis, né? Nós estamos vendo a população sofrer com a falta de água, que talvez seja hoje uma das maiores queixas da população. E nós, agora, como vereadores, precisamos trabalhar em favor da população de Piracicaba. Claro que eu represento um setor da sociedade, né? Mas não trabalho só para esse setor, né? Assim como os professores que são eleitos representam, né, aquele setor, os defensores da causa animal representam também aquele setor da segurança, mas agora eu creio que é um momento de união, né? Quais são as suas principais prioridades nesse primeiro ano de mandato? Ronaldo, como é o meu primeiro ano, né, eu quero muito compreender, eu quero muito entender como que a prefeitura está, né? Agora, nesse começo, nós estamos analisando bem como foi deixado, né? E o que nós podemos fazer para colaborar, para que a cidade comece a avançar. Eu acredito que, como eu já falei, a principal queixa da população hoje é a água, né? Eu acho que é uma das mais urgentes. Então, nós precisamos entender o que nós podemos fazer para colaborar, trabalhar de forma harmônica com a prefeitura, propor, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas do nosso bairro, ali no Vila Sônia, que é na região de Santa Terezinha, e ali tem falta d'água. Nós temos ali o pronto-socorro do Vila Sônia também, falta de médico. Está ultrapassado ali, né? Está ultrapassado. Precisa construir alguma coisa nova ali, um prédio novo, algo novo ali. E Santa Terezinha tem potencial para isso, Ronaldo. Santa Terezinha é uma cidade, né? A região de Santa Terezinha é muito grande, é maior do que muitas cidades, né? Então, o pronto-socorro não dá conta ali, é muito pequeno. Realmente precisa, eu acredito que ter uma expansão ali, talvez um projeto realmente de fazer algo maior ali, né? Porque quando foi construído daquela forma, atendia as necessidades da população, porque não era tão grande. Hoje cresceu demais aquela região, por isso que ficou pequeno. E ali vem gente, né? A minha igreja fica muito perto ali do pronto-socorro, né? Perto do terminal, inclusive do Vila Sônia. Perto do terminal. Ali vem gente de outras cidades também, né? Porque você percebe ali pessoas que, queira ou não, Ronaldo, muitas pessoas vão em busca de emergência, mas algumas pessoas vão em busca de uma consulta, porque não conseguem marcar consulta. Então, eu acredito que se nós trabalharmos nas UBSs, né, com mais médicos, mais especialidades, um acesso um pouco menos burocrático, mais rápido, né, às consultas. Até nisso, eu acho que dá uma desafogada também ali nos pronto-socorro, porque eu percebo que algumas pessoas que ainda vão no pronto-socorro não vão em caráter... a maioria vai, mas algumas pessoas não vão em caráter de urgência e emergência. Algumas pessoas vão porque estão com uma inflamação que já vem se repetindo, ou uma dor que já está no corpo da pessoa há muito tempo, e ela não consegue médico, ela vai no pronto-socorro, né? Então, eu acho que se nós trabalharmos com mais médicos na UBS... Atenção básica. Atenção básica. Eu acredito nisso. Eu conversava com um médico esses dias, e ele me dizia que estava pouco atrativo para os médicos trabalhar em Piracicaba, né? Então, é algo que a gente precisa ver. Por que está, né? E o que nós podemos fazer para melhorar isso. Essas andanças que o senhor teve, porque o senhor fez campanha eleitoral, quase 45 dias de campanha, qual que foi
a maior reivindicação das pessoas que o senhor conversava, que o senhor ia pedir o voto? O que elas falavam da cidade? O que elas pediam? Qual que é a maior reivindicação da população? Fora a água, que a gente já sabe que é o concurso, né? Mas fora a água, qual que é a maior reivindicação dessa população da Zona Norte de Piracicaba, que o senhor concentrou muito mais a sua campanha ali? É a saúde. Principalmente exames atrasados, né? É algo que eu já pedi para a minha equipe dar uma pesquisar também, para a gente entender o que podemos propor, fazer, porque demora muito, né? Essa é a reclamação da maioria das pessoas para nós, que demora muito para conseguir um exame médico, né, na rede. Então é algo que eu acho que dá com parceria. São Paulo fez isso, né? Campinas também fez parceria com clínicas privadas para tentar agilizar o que está atrasado, para pelo menos tentar zerar a fila e recomeçar, né? O seu mandato vai ter a participação da população? Vai ter aquele mandato cidadão? Vai sim. Como que o senhor vai desenvolver isso? Vai sim. Nós estamos criando, né, o nosso canal de comunicação através do WhatsApp, através de uma página na internet, através das redes sociais, porque a gente tem recebido, graças a Deus, Ronaldo, muitas pessoas que não são da igreja, né, mas que se identificaram com as propostas, com o projeto nosso, estão nos procurando, né, já com algumas demandas, já com alguns pedidos, né. Uma coisa que me surpreendeu é que eu vejo muito pedido, sabe do quê? Poda de árvore. Você que já trabalhou no setor sabe que acho que é um dos grandes pedidos também, não é? Poda de árvore, tapa-buraco, operação tapa-buraco, são dos... E a população ela entende da seguinte forma, vereador. Qual que é o melhor vereador? Aquele que resolve o meu problema. Esse mesmo. É o melhor vereador. É isso mesmo. Então, de repente, um galho de árvore está entrando pela janela da casa e ela não consegue cortar, não consegue que a prefeitura vá até o local. E aí, quando o vereador entra para tentar fazer com que a coisa aconteça e acontece, então esse é o melhor vereador. Sim. O melhor vereador é aquele que resolve o meu problema. Exatamente. Mas mesmo que não sejam algumas coisas atribuição do vereador, os pedidos da população vai apontando para a gente alguns caminhos de possíveis propostas, né? Exatamente. Que podem ser feitas para viabilizar, para facilitar, né? E eu acredito que nós vamos ter e eu quero crer, viu, Ronaldo, que daqui a alguns meses nós vamos poder voltar aqui dar uma entrevista para você, já com algumas realizações, né? Já com algumas propostas aprovadas, porque a nossa ideia é essa, não é ficar ali 4 anos e sem ter o que falar assim, olha, valeu a pena, né? Eu acho que eu quero que daqui 4 anos essas 3.052 pessoas que votaram em nós possam dizer que o voto delas foi bem representado, que o voto delas foi bem aproveitado. E esse é o meu desejo. O que a população que votou no senhor, os eleitores que votou no senhor, pode esperar do pastor Edson Roberto Bertaia na Câmara de Vereadores? Olha, eu falava com o pastor Fabrício, né? O pastor Fabrício sempre foi o meu mentor, né? Eu conheço ele. Sim, Ele esteve aqui já foi o nosso segundo entrevistado. Ele comentou comigo. No Entre Aspas aqui. Ele comentou comigo. Eu fiz ele chorar aqui, sabia? Ele gosta muito de você, viu, Ronaldo? Viu? Eu fiz ele chorar aqui. Ele achou que eu ia fazer uma pergunta, fiz outra e caiu naquilo que ele gosta de falar sobre perdão, né? Aí ele chorou. Falei que eu ia fazer ele chorar, consegui fazer ele chorar aqui. Ele é um paizão, né? Ele é. Eu tenho falado para ele e falei com ele, né? Porque você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sou da paz, né? Eu sou tranquilo, sou calmo, mas ao mesmo tempo eu sou combativo, né? Eu luta pelos seus ideais, né? Pelos ideais, né? Você não vai me ver discutindo, brigando, né? Mas eu tenho posições fortes, né? E não abro mão delas. Então, dentro daquilo que nós acreditamos que é o bem comum, que é o bem para a cidade, que é o bem para as pessoas que nós representamos, né? Nós vamos lutar com unhas e dentes para defender aquilo que nós acreditamos, né?
E nesse sentido, não tem... eu acredito que nós podemos nos unir, né? Eu não acho que hoje é saudável a gente pensar assim, eu sou extremo esquerda, eu sou extremo direita, eu sou centro. Não. Eu acho que nós temos que ser o bem comum, né? Se tem uma proposta boa de direita, por que não apreciar essa proposta? Se tem uma proposta boa de esquerda, por que não apreciar essa proposta, né? Eu acredito que o país caminha, né, para uma harmonia. Eu acho que a população não quer mais briga. A população ela espera resultado, né? Eu não acho que a população espera, pelo menos é o que eu acredito, né? Me ver, pelo menos quem votou em nós, me ver brigando por algo, mas representando os ideais, com inteligência, com posições firmes, né? Mas com sabedoria, sem nenhum tipo de... e eu volto a falar, né? Respeito quem é de direita, respeito quem é de esquerda, quem é de centro, mas eu acho que dá para convergir. Quando o assunto é o melhor de Piracicaba, é o melhor da população, não tem por que não apoiar o projeto de A ou de B, né? Eu acho que nós temos que pensar no bem da sociedade, de Piracicaba. Quais são as suas considerações finais para os seus eleitores? Eu quero agradecer. Né? Começo agradecendo o meu pastor, o pastor Toninho Stefan, que confiou em mim, né? E que me deu essa oportunidade. E através, né, do pastor Toninho, quero agradecer a Igreja do Evangelho Quadrangular em Piracicaba. Hoje, nós reunimos 15 mil pessoas aos domingos na nossa igreja, nas 51. São 15 mil pessoas que nós representamos, né? Além da cidade de Piracicaba, é claro, mas essas 15 mil pessoas são as famílias que intercederam, que oraram, que pediram para os parentes, para os amigos, apoio para nós. Então, eu quero agradecer às nossas 51 igrejas do Evangelho Quadrangular, agradecer às famílias que votaram em nós e colocar o gabinete, o nosso gabinete, à disposição. Nós estamos no 2º andar da Câmara, na primeira sala, e o nosso gabinete está aberto para você que é evangélico, para você que é católico, para você que tem religião, para você que não tem religião, o nosso gabinete está aberto. Estamos ali para atender a cidade de Piracicaba, né? E eu quero contar com as sugestões, estamos abertos às sugestões, e eu me lembro, Ronaldo, de algumas sugestões que você deu, está tudo anotadinho aqui, né? E a gente quer colocar em prática, né? Quer que o mandato seja relevante. Então, as minhas considerações são essas: o gabinete está ali à disposição da cidade de Piracicaba para atendê-los no que for preciso. Aí, pastor Bertaião, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Finalizamos aqui, então, mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, pela Rede Metropolitana de Piracicaba. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.